Bom dia, Brasil, bom dia, planeta. Como é que vocês estão? Olha quem tá ali já, firme e forte, fazendo a vitamininha dela. E nós vamos sair daqui agora. Já tem 17 horas que nós estamos parados aqui nesse lugar. Esse telefone parece que tá embaçado, essa lente, não tô gostando disso. Deixa eu tentar limpar vocês aqui com a toalha da menina. Bom, meus irmãos, vocês já sabem o que aconteceu, né? Mas não custa lembrar. O Mivard mandou arrumar o celular e o rapazinho esquentou e estragou a câmera. Por isso parece que está embaçado. Uau. Ficou melhor? Parece que ficou. Enfim, conectar nosso logbook. Jogar aqui pro Onduri. Escrever aqui Pre-Trip Inspection. Ali embaixo já pronto. Confirm. Ai, Jesus amado, tem que fazer o certification do logbook. Não era assim não, agora tá desse jeito. Você tem que obrigado a fazer uma coisa primeiro e depois fazer a outra. Por que, me vai? Por causa do motorista geleia. Porque os geleias esquecem de fazer as coisas. Jesus. Aí, ó, aqui. Aí, vamos lá, de novo, tudo de novo. Onduri. Pre-Trip Inspection. Eu geralmente fazia aquela assinatura ali depois. Aí tem que vir aqui agora deletar isso aqui. Escrever empty. Porque nós estamos vazio. Indo. Carregar a próxima carga. Continue. Pronto. Agora supostamente eu tenho que descer do caminhão para ir lá fazer a inspeção, blá 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 blá, para poder sair daqui. Só que eu já fiz essa inspeção. Eu já fui lá fora, pra vocês verem que o caminhão tá até quente já, ó. Tá com... O motor já foi ligado, já bati os pneus, já fiz tudo. Depois a gente foi ali no banheiro, dentro do McDonald's que tá aí atrás. E estamos aqui agora fazendo a vitamina dela, para nós sair. E a gente vai pra perto do Niagara Falls, lá em Nova York. Upstate New York, lá em cima, perto do Niagara Falls. Enfim, eu tava conversando com vocês, né, ontem. Eu acabei não acabando de falar o meu assunto que eu tava falando. Vou ligar essa outra câmera aqui porque é mais fácil. Pera aí. Pronto. É porque eu vou precisar. Eu preciso desse telefone aqui pra poder. Fiz umas anotações aqui. E é uma coisa assim bem básica, sabe? Uma coisa tão fácil, tão besta, mas a gente acaba passando batido e não prestando atenção nessas coisas. Ontem eu tava falando sobre hoje em dia, quando você tem filho, né? Você dá muita sorte, você é muito abençoado se o seu filho, tipo, não mexe com droga, não faz bagunça, não rouba, não é bandido. E tem um monte de outras coisas erradas que tem por aí afora que eu não vou nem tocar no assunto. O mundo hoje em dia tá tão mal que tem muita gente que acredita que a gente tá chegando naquela maldade que era antes dos dias de Noé. Lembra do Noé? Que o mundo acabou porque Deus chegou naquele ponto que ele falou assim: me arrependo de ter feito o homem. Imagina a maldade chegar a esse ponto. Muito bem. Então hoje em dia, feliz é o homem que tem um filho ou uma filha que anda corretamente nos caminhos do Senhor, que faz as coisas, né, do jeito que tem que ser, ou pelo menos a gente acredita que é o jeito que tem que ser. Enfim, aí eu fico, uma coisa leva a outra, um pensamento leva para o outro, e a gente fica pensando, o que é o correto a fazer? O que é o certo e o que é o errado? Será que as coisas que é errada para algumas pessoas não é certo? Oi. Pode ir, pode ligar. Será que o que é errado para algumas pessoas, na verdade, não é o certo para outras? Sabe? Uma coisa leva na outra, assim, a gente começa a pensar nesses detalhes. Eu vou falar alto aqui porque o negócio tá ligado ali atrás. Por exemplo, vamos, só para poder ilustrar aqui. No Brasil hoje quem tá no governo é o Lula. Praticamente metade do Brasil não gosta do Lula e a outra metade ama, certo? Mesma coisa com o Bolsonaro.
Metade do Brasil, mais ou menos, ama o Bolsonaro e a outra metade odeia, certo? Então vamos lá. E se a gente pudesse rachar o Brasil no meio? Eu não sei se racharia no meio assim ou assim. De alguma forma. Rachar o Brasil, não tem que ser assim, porque isso aí fica praia pra todo mundo, né? Rachar o Brasil no meio e falar assim: opa! Todo mundo que quer o governo do Bolsonaro, passa pra cá. Quem quer o governo do Lula, passa pra cá. Será que resolveria o problema? E se acontecesse isso, você correria para qual lado? Não importa se o Bolsonaro ficou com o norte ou com o sul, ou o Lula ficou com o norte ou com o sul, não importa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: são dois lados, são duas moedas, é uma moeda com dois lados, né? Vamos dizer dessa maneira. Uma moeda com os dois lados. E não é sempre que, por exemplo, para um lado dessa moeda tá fazendo as coisas sabendo conscientemente de que tá fazendo a coisa errada. Eles acham que estão fazendo a coisa certa. Isso dos dois lados, tanto o lado do Bolsonaro como o lado do Lula. Todos os dois acreditam que tá fazendo a coisa certa e que é assim que tem que fazer. Só que o outro não concorda. Não concorda por quê? Porque não concordo. E pronto, acabou. Tá ok, a sua base é o quê? Por que você acha que tá errado aquilo ali? Ah, porque não sabe não sei o que, isso aqui é a coisa do Karl Marx e não sei o que. Aí o outro fala: ah não, mas isso é coisa dos crentes, os crentinhos têm a cabeça fechada. E fica aquela guerra, sabe? Aí a pergunta continua: o que é certo e o que é errado? E se tiver como rachar o Brasil no meio, para dividir essa galera, para ninguém ficar um perto do outro, para ter essa briga e poder dividir, ó, você vai para lá, você vai para cá, será que resolveria? Por que eu tô falando sobre isso? Muito simples. Eu tava pensando aqui, conversando com a minha filha aqui, um dia desse, conversando com ela as coisas da vida, e eu comecei a pensar nessas coisas. Na Bíblia, para quem acredita na Bíblia, lá tem a lei de Deus, que na verdade é como se fosse um espelho, para poder você olhar para você mesmo, como se fosse um padrão, para poder saber o que é certo e também o que é errado. Mas beleza. E o que é certo? O que é certo é os 10 mandamentos de Deus. Se Deus escreveu os 10 mandamentos, para ser cumprido, né? Só que mesmo Deus escrevendo os 10 mandamentos para ser cumprido, mesmo o pessoal que acredita em Deus, que está do lado dele, quer ele, aceita os mandamentos, mas às vezes bota um pezinho para trás e fala: não, pera aí, eu aceito isso aqui, mas isso aqui não tá tão legal, sabe? Ou seja, porque a pessoa acha que tá certo, mas também não é tanto assim, né? Olha que complicação. Aí eu acabei percebendo o seguinte: é uma coisa que já está na Bíblia já há muito tempo, né? Que a gente passa, lê e não presta atenção. Na Bíblia tem 2 lugares que não é os 10 mandamentos, que fala exatamente quem vai lá para cima, quem vai ser salvo, quem escolhe o governo de Deus, e aqueles que não escolheram o governo de Deus, que escolheram o outro governo, do príncipe desse mundo, do inimigo de Deus, né? E aí você vai lá em Apocalipse 21, versículo 8, lá fala exatamente assim, ele dá nome para as pessoas que não escolheram o governo de Deus. É simples, olha só. Você vai lá no Apocalipse 28, olha lá assim, ó. Vou falar só as categorias. O primeiro que fala são os covardes, ok? Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. Eu não sabia que os mentirosos também iam cair nessa categoria tão baixa. O lugar deles é no lago de fogo, enxofre e tal, ou seja, não vão participar. Deu nome ou não deu? Deu nome ou não deu? Aí se você for ver, eu fui olhar no dicionário, e foi, o que é covarde? O que é ser covarde nessa questão que a Bíblia está falando? E pesquisando mais eu descobri que lá fala mais ou menos assim, ó, esse covarde que está falando na Bíblia é aquela pessoa que não tem coragem de fazer coisas difíceis. É tipo assim, aqui tá bom, aqui tá quentinho, aqui tá confortável, eu não vou sair da minha zona de conforto
para chamar a atenção daquele que tá errado, que eu sei que tá errado, que tá fazendo cagada. Eu vou ficar quietinho na minha. Sabe aquele que tem medo de falar, de se expor? Às vezes sabe, lembra do Jonas, profeta Jonas? É mais ou menos aquilo ali que aconteceu. Ele tinha que pregar em Nínive. Ele falou assim, não vou. Ou por medo, ou por covardia. Ou então falou assim, eu quero que esse povo se lasque mesmo, eu quero que eles morram mesmo. Sabe, que qualquer que seja o motivo, é o covarde. Os incrédulos. Esse incrédulo aqui é aquele que não acredita em Deus. Simplesmente, desculpa, não acredito. Tá bom. Quem mais? Os depravados. O depravado, se for olhar, o que é depravado? Eu fui olhar no dicionário, é o perverso, é o corrupto, é o imoral. Esse é o depravado. Então, o que mais tem no nosso mundo hoje é corrupção. Todo mundo se corrompe, sabe? A diferença é que tem aqueles que se corrompem e depois se arrependem de ter se corrompido, e aqueles que se corrompem e continuam na corrupção achando que tá certo, que é aquilo ali mesmo, tá tudo certo. Esses, o lugar deles, aí eu tô falando. Quem mais? Os assassinos. Não precisa nem explicar. Aqueles que cometem imoralidade sexual. Imoralidade sexual é o que mais tem hoje. Você quer saber o que é imoralidade sexual? É só liga uma rádio do Brasil, do carnaval, das músicas que passou no carnaval. Liga um funk, que tá aí, todo mundo escuta, agora até as crianças escutam sem nem saber o que está escutando. Imoralidade sexual é depravada assim, é abertamente assim para todo mundo, pro mundo inteiro. Eu tô falando do Brasil porque, presta atenção, é pro Brasil, né, praticamente. O que mais? Imoralidade sexual. Tem. Imita o passarinho agora. Eu nem escutou, tá com fone de ouvido. Imita o passarinho agora. Imoralidade sexual. Não vou nem entrar nesse assunto assim a fundo, porque senão você fica aqui o dia inteiro. O que mais? Feiticeiros. É aquele que comete e que faz, que pratica feitiçaria. O que mais? Idólatras. É aqueles que adoram ídolos. Que seja ídolo de estátua, que seja ídolo um ator, um artista, um youtuber. Qualquer tipo de ídolo. O que mais? Por último, os mentirosos. Incrível, né? Eu achei isso incrível. Mas tem os 10 mandamentos de Deus, mas não é bem assim, porque tem uma leizinha lá que já passou, já é sombra do passado, não precisa mais, é bobeira, bobestagem. Tá bom, então vamos lá em Apocalipse 21:8. Aí lá fala aos incrédulos. Então você não acredita na lei de Deus? Então você é incrédulo? Porque tem outra parte na Bíblia que fala assim: aquele que tropeçar em um só ponto será culpado de todos. E se a gente for ver esses negócios aqui, um por um aqui, essa lista de tipo de caráter de pessoa, se for ver bem direitinho isso aqui, qual que é essa lista aqui vai estar quebrando pelo menos um mandamento, algum dos mandamentos. O único que eu não consegui selecionar aqui foi o primeiro, os covardes. Vocês podem me ajudar aqui embaixo aqui. Os covardes. Qual o mandamento que o covarde está quebrando? Com certeza tem algum, mas eu não coloquei nenhum aqui. Mas tá, com certeza. Se tá ali, é porque tá. Segunda, os incrédulos. Os incrédulos quebram todos os mandamentos, porque não acreditam em nada. Quebra do 1 ao 10. Os depravados quebram o mandamento número 8. Os assassinos quebram o mandamento número 5. Quem faz imoralidade sexual quebra o 7. Os feiticeiros quebram o 1. Os idólatras quebram o 1 e o 2. E os mentirosos quebram o 9. Isso aqui é pesquisa minha. Eu fiz isso aqui, escrevendo. Eu mesmo estudando, olhando ali e pensando cá com a minha cabeça, sabe? Esse negócio é uma coisa assim tão fácil de entender que não precisa ser nenhum estudioso assim, falar: ai meu Deus, eu tenho PhD em teologia. Não precisa. Qualquer um consegue entender. Vou fazer uma pergunta aqui para poder botar um grilo na cuca de vocês. Para algumas pessoas, fazer rifa, igual tá tendo muita rifa hoje em dia, tudo é muito youtubeiro fazendo, é errado.
Para muita gente é errado. E para muita gente é certo. Todo mundo que compra uma rifa é porque acha que não tem problema nenhum, porque tá certo. Já tem outras pessoas que não, fazer rifa tá errado, mas vai lá e compra. E aí? Não tô falando que é certo ou que é errado. Eu vou deixar isso aí para ele decidir. Mas é só para vocês poderem entender que como que a gente está dividido, sabe? O pensamento está dividido. O que uns acham que está certo, os outros acham que está errado e vice-versa. Aí eu tinha falado um princípio para vocês ali, se pegar e rachar o Brasil no meio, pá, e falar assim, ó, opa! Quem quer ficar do lado de Deus, vem por cá. Quem quer ficar do lado do inimigo de Deus, vem para baixo. Vamos transformar esse negócio de Deus e o inimigo de Deus como se fosse política. Deus tem uma política. Todo mundo está acostumado a aceitar Jesus como Salvador. Ah, ele é meu Salvador, ele morreu na cruz por mim. Mas não, é pouca pessoa que está disposto a aceitar ele como rei. Como seu rei, ele tem regra para ser seguida. Ele tem a organização do governo dele. E às vezes a pessoa aceita ele como Salvador, mas não aceita como rei. Ah não, você é rei, você é meu Salvador, mas rei não. Porque tem coisa que você me pede que eu não estou disposto a fazer. E onde é que esse pessoal vai cair? Aqui, ó. Vai cair lá em Apocalipse 21:8. É só olhar e ler. E ver se você se encaixa em um desses aí. Então, no caso do inimigo de Deus, lá no passado, ninguém sabe quanto tempo atrás, simplesmente falou assim, ó, opa! Deus fala que dá liberdade para todo mundo, mas na verdade não dá. Porque eu tenho vontade de fazer certas coisas que não pode. Por que não? Qual que é o problema? Ah, mas Deus falou que não pode. Mas não pode por quê? Qual que é o problema? Se eu pudesse, tivesse a chance, acima das estrelas de Deus, colocaria o meu trono. Eu não falou nem colocaria, colocarei. E eu vou mostrar para vocês como é que governa. Liberdade total, né? Enfim, eu não vou entrar na profundidade desse assunto não, mas só para dar uma pinceladinha, é quase como se fosse assim, Deus não podia fazer assim, ó, pá, e ele, puf, morrer, desaparecer, porque senão ia ficar na consciência de todos os anjos e todos os planetas não caídos, a criação de Deus, que talvez, Lúcifer tinha razão, realmente, talvez o governo de Deus não é perfeito, a lei de Deus não é perfeita. Deus dá liberdade, mas só se obedecer a ele, porque se eu quiser fazer uma coisa diferente, eu não posso. E aí, como é que fica? Então, Deus precisava de deixar Lúcifer viver por um tempo. Uma quantidade de tempo. E foi determinado, isso aqui é uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, que eu não vou dar prova de nada nem nada, mas é coisa que eu já li e já vi esse material. Foi dado para ele aproximadamente 6.000 anos para poder ele reinar, para poder ele mostrar o governo dele. E depois que Adão e Eva foi lá e comeu daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, é como se fosse 100% da humanidade votou para o governo dele. E automaticamente ele tomou posse desse planeta para poder governar e mostrar o governo dele. E olha só que interessante, lá quando foi na época de... Não, volta um pouquinho atrás. O mundo ficou solto, leve, livre, solto assim por praticamente 2.000 anos. E o negócio ficou tão feio, e o homem, a natureza humana é tão perversa, que quando estava chegando ali em 2.000 anos, Deus chamou Noé e falou assim, eu me arrependo de ter criado o homem. Porque não sobrou ninguém pro lado do governo de Deus. Só que, no caso, lógico, Adão já tinha morrido, Matusalém morreu pouco tempo antes do dilúvio. Tinha algumas pessoas que, sim, que escolheram o governo de Deus, mesmo que a grande maioria escolheu o governo do outro. E Deus precisava de dar para ele, o inimigo, né, Lúcifer, pelo menos 6.000 anos para governar. Só que estava chegando a 2.000 anos e já não ia sobrar ninguém. Porque depois de Noé, se Noé tivesse morrido naquela época, antes de vir o dilúvio, ia ser a população inteira, do mundo inteiro, do lado do inimigo. E aí? É como se Deus tivesse perdido a batalha. Não, realmente o inimigo tem razão mesmo, porque
ele fala que é liberdade total, e é liberdade total mesmo, e todo mundo faz o que bem quer mesmo, e é uma bagunça? É, mas é uma delícia, sabe? É isso que a gente quer, é isso que o ser humano faz. O que Deus fez? Deixa eu fazer um reset aqui, dar uma limpada. Vapo, limpou tudo a humanidade. Vamos começar do zero. Noé, começa de novo. Começa de novo. Começa de novo. É um reset. Noé começou, bem devagarzinho ali, como se fosse Adão lá atrás. Depois de mais ou menos 2000 anos. Pouco tempo depois, que eu não sei quanto tempo, surgiu um cara top da galáxia, com as ideias fora da casinha, da caixa, né? O cara tinha as ideias tão diferentes que ele casou com a própria mãe. O nome dele, Nimrod, que foi o cara que guiou, que foi o líder do movimento da Torre de Babel. Mais uma vez a humanidade começa a andar pro lado errado. Passa um tempo, mais algumas centenas de anos depois, Deus olha lá de cima e fala assim: se eu deixar essa humanidade sozinha de novo, vai acontecer igual lá antes de Noé. Eles vão se corromper tudo, totalmente, não vai chegar nem mais 2000 anos para frente. O que Deus faz? Escolhe uma pessoa. Mas antes de Deus escolher essa pessoa, ele esperou ele ficar velho primeiro, ele viveu uma vida inteira primeiro para ver se ele estava preparado. Opa, agora sim, agora eu vou lá escolher ele. E Deus pegou e chamou ele, Abrão, mudou o nome dele para Abraão, o pai da fé. Só que quando Deus chamou Abraão para falar assim: Abraão, a sua geração vai ser a minha geração, o seu povo vai ser o meu povo, ele falou, antes dele começar com esse movimento, ele falou assim: sai da tua parentela, sai da sua cidade, sai de onde você está, sai de perto do povo, sai de perto da televisão, sai de perto da internet, sai de perto de tudo isso aí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E levou Abraão para o meio das montanhas, onde não tinha ninguém, para não ter um negocinho chamado influência, para não ter influência de ninguém. O problema não era Abraão, porque ele viveu a vida inteira ali, em Ur dos Caldeus ali, né, em Ur, sei lá, naquela hora. Ele viveu a vida inteira dele e ele era um homem justo e íntegro. O problema era os filhos dele, depois que nascesse, se corromper. Se corromper com o quê? Com a influência. O problema todo é a influência, porque nós seres humanos somos influenciados. E a maioria das vezes é influenciado para o mal, para fazer as coisas que Deus não gosta, que Deus não quer. Aí Deus pega, leva Abraão para o meio do mato, onde não tem ninguém. Lá Abraão tem Isaac. Isaac cresce. Chega na hora de Isaac casar, ele, em vez de deixar Isaac na cidade, vai para a cidade, meu filho, precisa arrumar uma mulherzinha para você. Não. O meu servo, Eliezer, acho que é. Eliabe, Eliezer, sei lá. Vai lá na cidade e arruma uma mulher pro meu filho. Meu filho fica aqui, protegido aqui, não pode ver ninguém. Vai lá e arruma uma mulher para ele. O cara foi lá na cidade e trouxe uma mulher para cá. Por quê? Se deixasse Isaac lá na cidade, ele poderia ser corrompido. E desse jeito, Deus pegou o povo dele e começou... É como se tivesse dado a mão a uma criança assim, e saiu carregando esse povo através dos tempos, dos séculos, para poder ser possível chegar o momento certinho de Jesus descer e morrer pela raça humana. Se Deus não tivesse escolhido esse povo para poder andar com eles pelos séculos, a raça humana ia se corromper de novo, igual foi lá na época antes de Noé, antes do dilúvio. Na plenitude dos tempos, a Bíblia fala, na plenitude dos tempos ia vir o prometido, para poder morrer pelo pecado, morrer pelo ser humano e resgatar quem? Aqueles que querem viver o governo de Deus. Porque a grande maioria aceita, quer e pede o governo de Lúcifer. Liberdade total. E se Deus não tivesse guiado esses filhos dele, no caso da geração, os filhos de Abraão, e falar, né, de meu povo, e guiar eles através dos tempos até chegar a hora certa do nascimento de Jesus e a morte de Jesus aqui na terra, não ia funcionar, porque todo mundo ia se corromper. Enfim, por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou falando isso para vocês? Muito simples. Influência. Hoje em dia, o pessoal da esquerda e o pessoal da direita, o pessoal do Bolsonaro, o pessoal do Lula,
ou whatever, todo mundo anda misturado, todo mundo está misturado. E quando você anda misturado, você tem influência. E essas influências, elas têm a tendência de te levar para o lado do mal. Sempre. Aí vem a pergunta assim, tá, mas se você for ver bem direitinho, o mal não é tão mal assim. O mal é simplesmente um governo, uma ideia de um governo diferente, que o Lúcifer falou lá atrás. Só porque eu quero não fazer o que Deus pede, não significa que eu estou errado, significa que eu escolhi um governo diferente. Certo ou errado? É incrível, né? A gente abre assim os vídeos assim e vê o pessoal pulando carnaval. O carnaval tá lá acontecendo. Aquela música alta, aquelas letras daquelas músicas, uma mais profunda do que a outra. Uma parece que eles fazem a corrida assim para ver quem consegue baixar o nível mais do que o outro, sabe? E todo mundo lá pulando, naquela festa assim. Será que dá vontade de chegar assim, bater a mão naquele microfone, naquele trio elétrico e falar: para! E falar assim: qual governo vocês querem seguir? O governo de Deus ou o governo de Lúcifer? Naquele momento, para ver o que a pessoa ia responder. Entendeu? O que será que aquela pessoa que está ali pulando, aquela alegria ali, o que será que ele vai responder? Não, eu quero ficar quieto aqui, vai pra lá, larga esse microfone, larga pra lá, me deixa quieto. Deixa eu pular minha música aqui, dançar minha música aqui e pronto, acabou. É isso que eu quero, é isso que eu nasci pra eu gosto disso e pronto, esquece. Sabe? Então assim, a gente está num ponto no planeta Terra que praticamente todo mundo que precisava ouvir da palavra de Deus e de Jesus e de Deus e do plano de salvação já ouviu. Eu tenho essa impressão, sabe? Essa opinião. Eu acho que, eu não sei se existe alguém no mundo que nunca ouviu a palavra, o nome de Jesus. Será que tem? Pelo menos uma pessoa que está assim, enfiada lá naqueles Oriente Médio, aqueles coisas lá que veio falar sobre talvez Buda ou essas outras coisas, né? Os muçulmanos, Alá, enfim, outros deuses aí, outras coisas. Mas eles já ouviram a palavra, o nome de Jesus. Eles pelo menos sabem, existe um tal Jesus. Se quiser, pelo menos deixa eu estudar um pouquinho sobre isso aqui também para me ver direitinho. Sabe? Eu não sei, eu sinceramente, isso aqui que eu estou falando para vocês aqui é um pensamento totalmente meu. Eu posso estar errado? Posso, claro que eu posso. Tentando estar certo, eu posso estar errado, mas é uma coisa que eu estou pensando. E aí, e se rachasse o Brasil no meio assim, falasse assim, quem escolheu o governo de Deus vai para um lado, quem escolheu o governo do Lúcifer vai para o outro, assim, rachar o Brasil certinho assim, Aí essa influência, que hoje em dia está tudo misturado, essa influência, ela ia ser menor, porque se está todo mundo junto, com o mesmo pensamento, com a mesma filosofia, com o mesmo tudo, ia ser muito mais fácil para manter as crianças, os filhos crescendo naquele mesmo caminho, do que se tiver tudo misturado, porque quando está misturado dá um trabalho, é difícil, é complicado, muito complicado. Enfim, do mesmo jeito que lá em Apocalipse fala exatamente quem não vai, tem 26 minutos que eu tô falando com vocês aqui já, eu tenho que ir embora. Do mesmo jeito que lá em Apocalipse 21:8 fala exatamente quem não vai, lá em Mateus 5 dá nome para as pessoas que vão. Incrível. E é muito, vou até anotei aqui, para ler para vocês aqui rapidinho aqui, Quem é que vai? Quem é que vai participar do governo de Deus? Os pobres de espírito, os que choram, porque quem chora é quem tem piedade. Quem chora é quem tem dó do outro. Quem chora é quem vê a injustiça e não pode fazer nada. Os mansos, os que têm fome e sede de justiça, porque quem tem fome e sede de justiça é o justo, porque o injusto não tem. Se a pessoa que só faz cagada, só faz erro, o corrupto, ele não tem fome e sede de justiça, porque senão ele vai condenar ele próprio, porque ele é corrupto. Os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça. Mateus 5. Tudo isso aqui, esses dois tipos de pessoas, essas duas categorias, deixa eu ligar a câmera da frente para já arrancar.
Que aí já filma pra frente também, enquanto eu tô, né, falando aqui pra vocês que nem... Ah, acabou a bateria, titia? Vai isso, papai, não. Coloquei a bateria ali. Então, na verdade, se vocês pegassem as duas categorias de gente, tanto de Apocalipse 21:8 e Mateus 5, e vocês vê, cada uma se encaixa ou não nos 10 mandamentos. É como se os 10 mandamentos fossem um espelho. Olha aqui no espelho aqui e vê o que você está fazendo de errado aqui. Vê o que você está fazendo de errado e vê em qual dessas duas categorias de gente você se encaixa, né? Incrível. Depois, mais pra frente, se vocês quiserem, que é o pessoal ficar pedindo, eu vou falar pra vocês uma história, um negócio que tá aqui na minha cabeça também. Já há muitos anos, já eu nunca falei sobre isso. Mas isso é uma historinha que demora pelo menos 1 hora, 2 horas de conversa. 1 a 2 horas de vídeo, no caso. E como eu não sou pastor, não tô aqui pra isso, nós estamos aqui pra poder ver caminhão e estrada, eu acabo não falando nada sobre essas coisas, né? Porque também corre aquele risco de eu falar que não sei. O que mais tem hoje em dia na humanidade é professor. Todo mundo sabe tudo hoje em dia. Ah, eu sei, todo mundo sabe, ninguém sabe. Então, por isso que eu sempre procurei ficar quieto, não falar nada dessas coisas. Quando eu me deparo com aquele verso ali, lá em Apocalipse 21:8, que fala dos covardes, né? É aquele que sabe, mas não fala. Não fala por quê? Porque eu tô bem aqui, deixa eu quieto. Tô quietinho, não tô mexendo com ninguém, sabe? Não tô cutucando ninguém, tô quietinho, deixa eu quieto. É o covarde que tem medo de cutucar a caixa de marimbondo, né? Ao mesmo tempo, vem aquela outra situação. Ok, tá bom, e vamos supor então que eu vou falar o que eu sei. Quem garante que o que eu sei é o que é? É a realidade, é a verdade total, é assim que tem que ser. E se eu estiver levando os outros para caminho errado? E se eu estiver falando o que eu não sei, um monte de gente escuta o que eu estou falando e vem atrás de mim achando que eu tô certo, e eu estiver levando essa galera pro lado errado? É muita responsabilidade. Não tem isso também. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, que eu acabei de ler esses dois, eu peço para vocês poderem ir lá e ver por você mesmo, não fica escutando eu não, vai lá e vê Apocalipse 21:8, depois vai lá e vê Mateus 5, entendeu? Depois vai lá e lê Êxodo 20, que é a lei de Deus. Muito simples. E a pergunta final é: se é 2 governos, se existe o governo de Deus e o governo de Lúcifer, a pergunta é: qual dos 2 governos você quer participar? E o sinal pega e fecha, e daqui a pouco a câmerazinha vai falar assim, ó, passou de sinal vermelho. Quer apostar quanto? Aquele negócio fica vigiando a gente aqui. Quando eu passei da linha tava amarelo. Qual dos 2 governos você quer participar? Ah, me vai, eu quero participar do governo de Deus, me vai. Você está disposto a tratar ele como o seu rei e não só como seu salvador? É muito bom quando a gente tá no erro, fazendo cagada, desobedecendo, fazendo o que a gente bem quer. Ah, meu salvador veio para me salvar, eu sou salvo pela graça, não tem que fazer nada. Ai, ai, né? Eu não tenho que fazer nada, eu sou salvo pela graça. E esquece que ele também é seu rei. E como um rei, você tem que estar preparado para viver o governo dele. E o governo dele tem regra. E algumas regras do governo dele, talvez você não gosta. Então o que você tem que fazer é se adaptar, aprender a gostar, sabe? Igual o rei Davi, na época do Davi, ele falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha alegria. Ele não ia porque precisava, porque era forçado. Ele tinha alegria. Chega num ponto na vida da gente que você pega uma comunhão com Deus, que você trata ele como seu amigo, que fica tudo muito mais fácil. Você só conversa com ele como se fosse um amigo. Mas mesmo assim,
mesmo ele sendo seu amigo, tem hora que a gente faz cagada. Tem hora que a gente faz cagadinha e tem hora que a gente faz cagada grande. A diferença é, você tem na consciência que você fez cagada. Tem aquele outro tipo de pessoa, não, eu não fiz cagada. Eu sou assim mesmo e pronto, acabou. Entendeu? Eu sou assim, ninguém vai me mudar, eu não vou mudar por ninguém, é assim, pronto, acabou. Essa que é a diferença. Enfim, por que eu tô falando isso mesmo? Nem sei. Não é que foi que isso tudo começou. Acho que foi ontem eu falando com vocês sobre que hoje em dia tá difícil educar filho, né? Tá difícil, muito difícil, porque a influência pro mal é muito grande. É isso aí. Acho que eu já falei demais. Vambora. Olha a ventania. O vento tá pegando de lado e fazendo esse barulho aí, ó. Gone before I realized I was out of my way. We sit and talk, I see your crying eyes turning red through the day. I share my mind with no censorship, hang it all out to dry. Teardrops hanging from your upper lip, clinging on, afraid to fly. And I wait for the night when I will hold you tight. State of mind, well, let it be, move along. A righteous heart from a dark